Pessoal, geralmente, quando você vai fazer uma meta de livros para ler no ano, você coloca livros de forma geral. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos livros grandes vocês colocaram para ler nesse ano? Pessoal, nessa manhã de chuva, até uma coisa impressionante aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Tá chovendo, acho que já faz uma semana, e isso aqui na minha cidade é uma coisa absurda, né? Eu moro aqui no estado do Ceará e é sol o tempo todo, mas nessa última semana tá fazendo só chuva. Enfim, nessa manhã de chuva, eu tava fazendo uma reflexão de que muitas vezes é uma dificuldade você conseguir criar o hábito da leitura. E as pessoas focam menos ainda em ler livros grandes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa esse like e se inscreve aqui no canal. Teve um vídeo recente que eu até citei sobre isso, né, sobre a dificuldade de você conseguir desenvolver o hábito da leitura nessa sociedade hoje em dia que tudo é estímulo. É rede social, é propaganda, é buzina lá de fora, enfim, é barulho o tempo todo. Então já é difícil você conseguir manter sua atenção para terminar um livro pequeno. E por conta disso, fica mais difícil ainda para você conseguir ler livros grandes. E eu também citei recentemente que eu tô lendo aqui o Irmãos Karamazov, o celular tá em cima dele, mas depois eu pego para mostrar para vocês. E galera, tá sendo uma leitura transformadora para mim. Um dos livros que mais tá mudando minha vida de todos que eu já li. E eu fico imaginando se eu tivesse criado uma resistência para ler esse livro, porque ele tem mais de 900 páginas. O quanto eu teria deixado de lado, né, conseguir ter acesso a uma leitura tão boa se eu ficasse tendo esse bloqueio para livros grandes. E a gente sabe que não é algo fácil você conseguir criar esse hábito da leitura. Mais difícil ainda é você ler livros grandes. Mas muitas pessoas estão deixando ótimas leituras que podem sim mudar vidas por conta dessa negligência. Ter medo de ler um livro com mais de 400 páginas, 500 páginas. Né? Até entra justamente na pergunta de que o que seria um livro grande? Na minha opinião, vai depender muito do seu nível de leitura, né? Em qual nível você está, se você é iniciante, se você é intermediário. Para um iniciante, pelo menos para mim, um livro de mais de 300 páginas já era um livro grande. Mas hoje em dia, que eu já tenho mais experiência, um livro grande para mim é aquele que passa de 600 páginas. Só que, claro, vai exatamente muito da sua referência, né? Muito do seu nível também. Tem livros que têm mais de 1.500 páginas, como Os Miseráveis, do Victor Hugo, e assim, é um livro que já beira algo além do grande, né? Muito maior do que os livros normais. Só que, pessoal, eu quero aqui justamente nesse vídeo fazer um tipo de aviso para as pessoas que têm medo de ler livros grandes, que, pessoal, vocês estão deixando o ouro de lado. Eu separei aqui vários livros que, cara, marcaram minha vida e são livros grandes, que eu já falei em muitos vídeos também, mas, assim, logo de cara eu já falo do meu livro favorito, que é o Ana Karenina, do Tolstói. Esse livro, pessoal, foi basicamente o primeiro livro grande, grande mesmo, assim, que eu li, né, que ele tem 800 páginas. Eu já tinha lido livros de 600, 500 páginas, mas nenhum que tivesse quebrado essa barreira das 800. E, assim, já exemplificando isso que eu tô falando dos livros grandes, esse é o meu livro favorito. Pessoal, e lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meus links de afiliado da Amazon aqui na descrição para que vocês possam comprar esses livros e ler eles também. Mas para você que está no nível intermediário, Um Crime e Castigo, por exemplo, do Dostoiévski, que tem em torno de 500 páginas, se eu não me engano, 500 e pouca, 600 e pouca, já é um livro que, cara, é muito bom, né? Não tem nem o que dizer. E já vai também te criar uma certa experiência em livros grandes. Porque tudo é hábito. Da mesma forma que você vai criar o hábito da leitura, você também vai criar o hábito de ler livros maiores. Né? Você vai avançando na escala. É que nem, por exemplo, vamos supor, você está querendo aprender a surfar. Primeiro você vai aprender o básico na areia, depois você vai para o mar, depois você vai para o mar sozinho, sem ter ninguém, e assim você vai evoluindo, tentando fazer algum tipo de manobra diferentes e assim por diante. E uma coisa que também eu percebo muito é que livros grandes, eles disciplinam a sua mente. Então, se você for também pegar num contexto mais, talvez científico, eu não fiz nenhuma pesquisa científica para falar isso, mas uma coisa que eu percebi comigo é que eu fui realmente me treinando para conseguir ter um nível de foco maior quando eu tava lendo livros grandes. Porque, cara, é tipo assim, vamos supor que você lê 10 páginas por dia. Para você ler um Irmãos Karamazov da vida, que tem 900 páginas, são basicamente 3 meses. São 3 meses lendo o mesmo livro. Então, se você não tiver um nível de foco, não tiver uma disciplina boa, é complicado que você consiga terminar esse livro. Claro que cada caso é um caso. Tem pessoas que conseguem ler inúmeras páginas no mesmo dia, mas também tem pessoas que não conseguem, né? Que eu acredito que seja o caso da maioria. Então, quando a gente fala justamente de você ler um livro maior, você tem que ter uma mente disciplinada. Então, isso também agrega de uma forma, vamos dizer,
extra na sua vida. Não se trata só de você ler uma história absurda que vai mudar completamente sua visão de mundo, que nem foi Irmãos Karamazov, mas é também você conseguir disciplinar a sua mente. É você conseguir ter um nível de foco suficiente para que você consiga ler várias páginas durante vários dias, né, até meses. Então, por exemplo, eu já falei inclusive em um dos vídeos que uma das minhas metas esse ano é ler Os Miseráveis do Victor Hugo. E vai ser o maior desafio literário de todos que eu já tive, porque até agora, como eu falei para vocês, o maior livro que eu já tinha lido era Ana Karenina, que tem em torno de 850 páginas. Os Miseráveis, eles têm basicamente quase o dobro, né? Um pouco menos o dobro, né? Que é 1.500 e pouca. Então, isso é um desafio para mim, né? Eu levo a leitura muito também no quesito de lazer, no quesito de reflexivo, mas também eu vejo de uma forma em que ela vai me desenvolver, né? Além propriamente da história, mas eu consegui me desafiar para sempre ir aumentando os meus desafios, porque querendo ou não, leitura é um treino para sua mente. Independente se você está lendo um livro de desenvolvimento pessoal, se está lendo um livro de literatura, enfim, livros técnicos relacionados à sua profissão, é um treino que você vai estar na sua mente. Tanto um treino de foco, como também um treino de aprendizado. Né? Você conseguir sempre evoluir, né? E sempre um degrau acima para ler livros maiores, livros complexos, e assim adaptando sua mente a conseguir entender informações mais difíceis. E pessoal, assim, eu separei aqui alguns livros, né? Já mostrei para vocês Ana Karenina e também O Crime e Castigo, mas outro livro também que não chega a ser tão grande, mas foi um desafio para mim, foi 100 Anos de Solidão, né? Porque vocês podem ver que não é um livro tão grande quanto os outros, é um livro até menorzinho em termos aqui de altura, né? Mas é um livro que é um pouco complicado de você conseguir interpretar, né? E eu não quero me limitar a apenas livros grandes no sentido de tamanho e número de páginas, mas também livros grandes em termos de complexidade. Se tratando, por exemplo, de livros que não são necessariamente literatura, tem aqui Rápido e Devagar, que tem em torno de 600 páginas. Pessoal, esse livro, muita gente fala que é desenvolvimento pessoal, mas eu não considero desenvolvimento pessoal, sendo bem honesto. Eu considero um livro de estudo científico relacionados à tomada de decisão da mente, porque, cara, desenvolvimento pessoal aqui, sendo bem honesto, não tem quase nada, tá? Mas é um livro que, além de ter um tamanho, assim, relativamente grande, né, 500 e poucas páginas, a complexidade desse livro também é muito grande. Então você tem que ter um nível de concentração, você tem que ter um nível de percepção. É basicamente você estar estudando, né? Estudando um livro. Isso tudo você vai desenvolvendo com treino. Claro que tem pessoas dotadas que já conseguem, assim, logo de cara, ler um livro desse e absorver tudo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, o normal seja você realmente ter dificuldade para conseguir ler um livro como esse. Questão de desenvolvimento pessoal, a gente tem aqui o livro A Lei do Triunfo do Napoleão Hill, que eu acho que eu já falei desse livro assim várias e várias vezes. Sempre gosto de ressaltar ele porque foi um livro divisor de águas na minha vida. E é um livro já maior e exige um pouco mais de experiência porque, honestamente, é um livro complexo assim no sentido de que tem muito conteúdo. Não é um livro complexo em termos de informação, tipo Rápido e Devagar, né? Tem muitos estudos científicos. A Lei do Triunfo não. Mas, pessoal, assim, o Napoleon Hill ele tem uma escrita um pouco pesada. Então, tipo assim, se você não tiver o hábito, é muito difícil você conseguir terminar esse livro. Você realmente tem que ter a disciplina, porque não é uma leitura fácil, sabe? Napoleon Hill, infelizmente, ele não tem uma escrita muito boa, na minha opinião, né? Vendo outros, comparando ele com outros escritores, não acho que seja muito fluido a leitura dele. Mas é um tipo de livro, pessoal, que é o que eu tô falando. Você tendo a disciplina para terminar esse livro, é um livro que vai ser divisor de águas na sua vida. Galera, que o intuito é que vocês entendam que vocês têm sempre que se desafiar na leitura. Leitura, quando você está fazendo por diversão, fica muito mais fácil, mas você também pode enxergar de uma forma em que ela vai agregar para a sua vida além propriamente do livro em si. É um treino, né? Você está sempre treinando a sua mente. Independente se você está, por exemplo, fazendo exercícios físicos, que é um treino para o seu corpo, ou coisas assim do tipo, você também vai ter exercícios que vão treinar a sua mente. E eu posso falar isso com vocês porque eu sou um estudo de caso, né, nesse quesito, que com certeza absoluta, o hábito da leitura, né, ler livros grandes, médios, enfim, eles me adaptaram a ter uma mente que consegue aprender as coisas mais rápido. Pessoal, isso é nítido, tá? É uma coisa que eu percebi durante esses anos, em que conforme eu fui aumentando também o nível de dificuldade dos livros, eu fui tendo muito mais facilidade, né? Eu consigo ler livros de forma muito mais rápida agora e consigo absorver também de uma forma muito mais eficiente, né? Eficiente e eficaz,
do que eu tô lendo. Diferente lá no começo que eu tinha que ler várias vezes as mesmas páginas para conseguir de fato captar o que eu tava lendo. E ler livros grandes é uma das melhores formas de você conseguir aumentar o seu nível e também desenvolver sua mente para isso que eu acabei de falar. Né? Inclusive aqui, falando de literatura também, porque não se trata só de livros técnicos, mas um livro que me desafiou bastante no passado foi Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Né? Esse livro aqui, pessoal, ele é sensacional. Tipo assim, ele é incrível mesmo. Ele é grande em um certo sentido, né? Como eu falei, depende muito do seu nível. Tem 500 e poucas páginas, mas em termos de altura não é tão grande. Só que, pessoal, é uma leitura muito difícil, certo? Não vou negar para vocês, muito difícil. Porque o Guimarães Rosa, ele usa uma linguagem diferente, uma linguagem que é muito voltada justamente para a ambientação do livro, né? Porque aqui é justamente uma linguagem muito de sertão, né? Palavras que nem existem, ele usa também. Então, para você conseguir interpretar o livro, é bem difícil, certo? Não nego para vocês que eu vi aqui algumas aulas, conversei com o chat GPT também para entender um pouco, porque é difícil, mas é o tipo de livro que quando você termina, você se sente até mais inteligente. Tanto por questão da história, né, por ser uma história incrível e tem muitos ensinamentos, mas também por você chegar assim, terminar esse livro e pensar, caramba, terminei um livro complicadíssimo, não um livro nada fácil. Então você se sente mais inteligente, você consegue sentir essa evolução. Inclusive, um ponto que é bem importante é que quanto maior o livro, você também vai se envolvendo mais com ele, criando mais conexões, não só com o livro, mas com os personagens. Quando se trata de escritores como Tolstói e Dostoiévski também, até mesmo Guimarães Rosa, eles conseguem te conectar com os personagens. Essa conexão faz com que tanto você fique mais entretido na história, como também você consiga absorver mais os ensinamentos daqueles personagens, porque você acompanha mais a história dele. Diferente de livros que são menores, que você cria, pode até criar uma conexão, dependendo de como o escritor consegue fazer você se conectar com o personagem, né? Tem escritores que são muito talentosos e em poucas páginas fazem você se conectar com os personagens, mas não tem aquela mesma conexão profunda de quando você está lendo um livro grande. Não é a mesma coisa de você estar assistindo um seriado. Né? Se a série é muito grande, você vai se conectando mais com os personagens. Consequentemente, você consegue absorver mais os ensinamentos e também entender mais o lado do personagem. Né? Porque no final das contas, livros são visões de outros seres humanos, né? Visões de mundo de outras pessoas, e pessoas também que são muito inteligentes. E essas pessoas, elas vão escrevendo essas visões em formas de personagem. Então, quanto mais você se conecta com os personagens, mais você entende a visão de mundo daquele escritor. Galera, então não tenham medo de ler livros grandes, né? Não tenham receio, apesar de ser um pouco assustador para quem está começando. Saibam que a maior parte do ouro está em livros grandes, certo? Saibam também que isso vai ajudar vocês a longo prazo. Tanto em questão, como eu falei, de você ter reflexões, como também de você treinar a sua mente. Você se tornar uma pessoa mais inteligente de fato. Galera, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta também o que você acha de ler livros grandes, se você já tem experiência com isso e quais livros você indica para iniciantes ou também para leitores intermediários. É isso, pessoal, e até a próxima.